Meus queridos irmãos, convido-os a abrirem suas Bíblias para estudarmos juntos a lição dessa semana. Nós estamos estudando durante esses 2 meses o Evangelho de João. Começamos no primeiro capítulo e agora nós já vamos alcançando o capítulo número 10. Durante a semana nós estudamos vários textos e eu quero ver quem de vocês teve oportunidade de separar algum dos versículos que lhes chamaram a atenção. Depois nós vamos estudar um pouco sobre a introdução ao livro de João. Vamos aprender com os nossos irmãos do passado como é precioso esse livro para nós que amamos o Senhor Jesus. Mas antes vamos ver durante a semana como é que ficaram as lições que foram estudadas. Nós chamamos a atenção dos queridos irmãos para as lições de segunda. Dessa feita eu coloquei aqui no quadro, aí na tela de vocês. Segunda, nós estudamos capítulo 10, versículos 1 a 6. Na terça, capítulo 10, versículos 7 a 18. Na quarta, 10, 19 a 21. Na quinta, 10, 22 a 30. Na sexta, capítulo 10, 31 a 42. E sábado, capítulo 11, versículos 1 a 16. Muito bem, eu deixei uma coluna em branco aí no formulário que eu passei para os queridos irmãos. E vocês podem observar que eu fui colocando, na medida que lia os textos, aquele versículo que mais me chamava a atenção. Por exemplo, segunda-feira me chamou a atenção o versículo 4. Na terça-feira, os versículos 10 e 11. Na quarta-feira, o versículo 20. Na quinta-feira, o versículo 27. Na sexta, 31 e 39. É bom frisar bem. E no sábado, o versículo 4 do capítulo 11. Veja como esses textos são importantes para nós aprendermos com o Senhor. Primeiro, Jesus fala de uma parábola sobre o bom pastor. Ele usa muito essa figura de parábolas para ensinar-nos. E é precioso quando nós damos ouvido, prestemos atenção à maneira como o Senhor Jesus fala conosco através das parábolas. A seguir, ele fala dele mesmo como sendo o bom pastor dessa parábola que ele citou nos versículos anteriores. Depois nós vamos observar uma dissensão entre os judeus a respeito de Jesus. Mais adiante, Jesus, na festa da dedicação, por penúltimo, na sexta-feira, vamos observar a violência dos judeus contra Jesus. E, sábado, a enfermidade do amigo Lázaro, que culminou com a sua morte. Então, vamos ver. Na segunda-feira, eu separei, como eu já disse, capítulo 10, versículos 4 a 5. E você? Qual o versículo ou quais os versículos que você separou? Eu volto a insistir nessa importância de todos lermos as Escrituras. Ainda que muitos dizem que as Escrituras são difíceis, exigem uma formação acadêmica, você tem que entender de hermenêutica para interpretar. Eu não discordo dessas afirmações, mas para nós conhecermos a base, conhecermos o Evangelho puro como ele é, lendo e o Espírito Santo nos revelando, nós vamos entender. Talvez não vamos entender com bastante erudição, mas vamos entender o suficiente para nos mantermos firmes na presença do Senhor. Não sei se eu estou conseguindo expor isso aos irmãos. Quando nós
lemos as Escrituras, depois de orarmos ao Senhor, depois de buscarmos a direção do Espírito Santo do Senhor, aquilo que muitas vezes é difícil à primeira vista, depois que vamos debruçando os nossos olhos e os pensamentos, o Senhor vai nos mostrando aquilo que é importante para nós. Feito isso, vamos lá. Versículos 4 e 5. Depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, disse o Senhor Jesus, né? Vai adiante delas e elas o seguem. Isso naquela parábola, né? Porque lhe reconhecem a voz. Eu achei interessante isso aqui. As ovelhas seguem o pastor porque lhe reconhecem a voz. Olha só nisso aqui nós podemos parar e pensar se somos ovelhas ou não do Senhor Jesus. A maneira de saber, a maneira de responder se somos ovelhas ou não é se nós reconhecemos a sua voz. Se nós reconhecemos a sua voz, a resposta é: somos ovelhas. Porém, se nós não reconhecermos a voz do Senhor, é porque nós não somos ovelhas. Olha só, Jesus continua falando: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Ficou bem claro, meus amados irmãos, que somente os que reconhecem a voz do bom pastor, que é Jesus, o seguem. Eis a razão porque há muitas pessoas que às vezes vêm reunir conosco, mas não ficam junto, não permanecem firmes, porque eles não reconhecem a voz de Jesus. Eles estão ali, mas não conseguem ouvir o Senhor falando ao seu coração. Portanto, é preciso tomarmos muito atenção em reconhecer a voz do nosso Senhor Jesus. Então, esta foi a lição de segunda-feira. Na terça-feira, eu separei os versículos 10 e 11, onde Jesus agora ele se apresenta como o bom pastor. Nos primeiros versículos, ele cita uma parábola, eu já falei, agora ele mesmo se apresenta como esse bom pastor. E olha só o que ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quer dizer, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha, queridos irmãos, isso é de uma declaração assim que nos emociona em saber que nós somos ovelhas de um pastor que faz de tudo por nós, a ponto de dar a sua vida em nosso socorro, em nosso favor. Aquele que não é pastor, como ele diz, é ladrão, é aquele que vem para roubar, matar e destruir. Infelizmente, muitas pessoas estão acompanhando esse ia falar mau pastor, mas não, nem vale a pena, esse ladrão, como está o Senhor Jesus dito, né? Ele vem roubar, matar e destruir. No entanto, Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida. Nós vamos observar essa palavra no Evangelho de João, dando ênfase a esse termo, vida, e vida em abundância. Meus queridos irmãos, é isso que nos entusiasma, é isso que nos estimula a sermos seguidores do Senhor, porque Ele tem nos ofertado uma vida, não uma vida que vai começar depois que nós morrermos. Não, é uma vida que começa depois que nós convertemos.
ao Senhor. Começamos a desfrutar desse bom pastor, desse bom pastoreio, depois que nós cremos nele. Então, fica aí o texto que eu separei na terça-feira. Eu faço isso para estimular vocês também a separar um texto a cada dia. Na quarta-feira, olha só, eu separei, já falei no início, versículo 20. Aqui, naquele momento em que os judeus estavam em discussão a respeito de Jesus, porque para a liderança judaica era uma coisa muito, era uma questão muito assim, complexa, aceitar que Jesus fosse o Messias, o Cristo. Muitos não tinham esse entendimento, como até hoje ainda não tem esse entendimento, infelizmente, né? E o texto diz, João, né, escreve, João talvez agora fazendo um retrospecto naqueles momentos que Jesus falou a parábola, e João diz, muitos deles, a gente sabe pelo contexto que são judeus daqueles dias, diziam, ele, falando de Jesus, tem demônio, e enlouqueceu. E perguntam aos outros que estão ao alcance de suas vozes. Normalmente quem faz essa pergunta são as lideranças ali, né? Os sacerdotes ali, os líderes religiosos. Por que o ouvis? É uma pena que o Senhor tenha sido rejeitado, é uma pena que ele tenha sido classificado como um endemoniado, nós vimos isso na lição passada, mas isso é um grande equívoco da parte desses antepassados judeus. Jesus não tem demônio, Jesus não enlouqueceu, pelo contrário, Jesus é o Filho de Deus que veio a este mundo para, como eu já falei, salvar, dar vida e vida em abundância. Então, quarta-feira. Na quinta-feira, eu separei o versículo 27. Jesus aqui está na festa, que eles chamam festa da dedicação. É uma festa comum na época lá em Israel, lá em Jerusalém, na capital, né? E Jesus estava lá nessa festa. E num dado momento, disse Jesus, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Lembra daquele primeiro versículo que nós vimos, né? Conhecem a voz, e ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. É maravilhoso, meus amados irmãos, esse Jesus que nós temos. Só esses versículos já é o suficiente para nós sairmos daqui nesta manhã agradecidos por estudar na escola dominical, estudarmos as lições na escola dominical. Porque nós estamos entendendo que somos de Jesus, porque nós ouvimos a sua voz, nós conhecemos a sua voz. Eu tenho ultimamente tido o privilégio de lidar com alguns animais e eu observo como eles nos conhecem. É uma coisa incrível como que eles nos conhecem, como que eles nos distinguem dos demais. E assim assim devemos ser, cada um de nós, como ovelhas do Senhor. Então Jesus nos deixa essa preciosa lição. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu faço um pedido a todos nós, a todos vós aí, a todos os queridos irmãos, refletem sobre isso. Faça essa pergunta para você mesmo. Você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem ouvido o Senhor Jesus falar ao seu ouvido, ao seu coração? Se por acaso você não tiver firmeza nessa resposta, procure
procure ouvi-lo mais através da leitura da sua palavra. Na sexta-feira, eu separei 2 versículos, o 31 e o 39. Aqui nós observamos nesse relato a violência dos judeus contra Jesus. Lá atrás disseram que ele tinha demônio, né? Lembra que nós vimos isso no versículo 20? Agora nós vamos ver o que eles fizeram, o que eles se propuseram a fazer contra Jesus. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele, Jesus, se livrou das suas mãos, porque não era chegada a sua hora. O que nós entendemos é que o Senhor Jesus não fugiu das mãos desses maus judeus com medo, mas porque não era chegada ainda a sua hora. Mas a vontade deles era tirar a vida do Senhor por apedrejamento. Deve ser um suplício, um sofrimento, né? A pessoa morrer apedrejada. Né? Mas é isso que eles queriam fazer com o nosso Senhor. Infelizmente, eles fizeram isso na ignorância. Nós não estamos aqui para culpá-los, não para julgá-los, não é isso. Mas estamos aqui para nos entendermos juntos aqui o quanto a vida do Senhor Jesus foi difícil aqui na terra. E se a vida do Senhor foi difícil, a nossa também não será fácil. Muitas vezes nós também somos perseguidos, como foi o Senhor Jesus ali pelos judeus. Às vezes somos perseguidos por colegas de trabalho, às vezes somos perseguidos por vizinhos, às vezes somos perseguidos até por familiares. Por quê? Assim como fizeram com Jesus, eles não têm prazer nas verdades, não têm prazer na luz que é Jesus. Então, não nos assustemos se acontecer conosco aquilo que aconteceu com o Senhor, quando quiserem nos tirar a vida, pelo testemunho que temos do Senhor. Então, sexta-feira, no sábado, agora nós saímos desse precioso capítulo 10, que trata do Senhor, o bom pastor, e iniciamos esse capítulo 11, onde temos um relato muito precioso também, começando com a notícia da enfermidade do seu amigo Lázaro. Jesus tinha amigos. Além dos discípulos, ele tinha amigos. E aconteceu, essa história ela é bem conhecida, né? E nós observamos aqui no versículo 4 que, devido à enfermidade de Lázaro, foram transmitir a notícia ao Senhor. E com certeza, eu imagino assim, aquela notícia chegou até o Senhor na expectativa de que o Senhor pudesse vir curá-lo da enfermidade. E o que nós lemos é isso. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade, quer dizer, a enfermidade de Lázaro, né? Não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Vou repetir. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela, quer dizer, por meio da enfermidade de Lázaro, glorificado. Olha só, meus queridos irmãos, muitas vezes nós nos queixamos das enfermidades, né? A nossa lista de enfermos é uma lista que está sempre crescente. Graças a Deus que tem havido muitas curas também, mas a gente observa que às vezes tem nomes ali na nossa lista de quarta-feira, já de 2, 3 anos, as pessoas continuam enfermas.
Mas o Senhor Jesus nos mostra que nem toda enfermidade é ruim, por incrível que pareça. Muitas vezes uma enfermidade que nos sobrevém, ela vem com um propósito, como esse caso aqui de Lázaro, para que a glória de Deus fosse manifesta através de Jesus. Pode ser difícil para muitos entender isso, mas é assim que o Senhor age conosco. Muitas vezes ele nos permite passar por vales da sombra da morte, para que nós aprendamos uma preciosa lição com aquilo que ele permite que aconteça conosco ou com algum dos nossos familiares. Muito bem, então durante a semana estudamos esses textos. Mais uma vez, Bíblia aberta, não deixem de ler durante a semana. Mesmo aqueles irmãos que não podem acompanhar essa escola dominical online por vários motivos, depois, quando puder, abram as suas Bíblias, peguem aquela folhinha que nós distribuímos com essas listas de leituras e leem, meus irmãos. Por favor, leem. Não confie na palavra do homem. Eu já ouvi talvez milhares de mensagens durante a minha vida, de cristão. Talvez possa ser que esteja exagerando, mas nem tanto. Mas já ouvi muitas, mas muitas mensagens. E você pode me perguntar se eu tenho todas elas gravadas na minha mente. Não tenho. E eu duvido alguém que tenha gravado em suas mentes todas as mensagens que ouvem. Agora, tudo aquilo que está escrito na palavra, isso não muda. É eterno, é sólido. Então, vale a pena estudarmos a palavra. Bem, agora nós vamos iniciar um estudo sobre o esboço da Bíblia explicada. Melhor dizendo, nós vamos estudar sobre a introdução ao Evangelho de João, um estudo com base nos comentários da Bíblia explicada de autoria do irmão McNair. Vou repetir que eu confundi no início, né? Nós vamos agora iniciar nessa lição número 9, introdução ao Evangelho de João. No final do mês de junho, início do mês de julho, nós distribuímos umas folhas, até eu pedi à irmã Magna e à irmã Laurinha que nos ajudassem, aos irmãos aí de Madureira, com a impressão e distribuísse. Naquela ocasião, nós distribuímos uma introdução ao Evangelho de João baseado na Bíblia de Estudo Almeida. Pois é, nós não vamos seguir aquele roteiro, porque você já tem aí, dependendo do tempo, nós poderemos até voltar àquela introdução. Mas hoje nós vamos nos ater aos comentários que temos na Bíblia explicada, que é uma Bíblia, não é uma Bíblia em si, mas é um livro que contém várias explicações, capítulo por capítulo, de autoria do nosso irmão McNair. Esse irmão vocês conhecem bem pelos hinos que nós temos aí no inário. Muitos hinos que nós cantamos é de autoria desse nosso querido irmão. Já tenho dito, não sei se vocês vão lembrar, esse irmão veio para o Brasil por volta, se não me engano, de 1895, ainda bem jovem. Ele veio com a sua irmã e aqui ele dedicou sua vida à obra do Senhor. A sua irmã chamava a irmã Carlota, que escreveu um belo livro chamado Leni e seus filhos. O nosso irmão McNair escreveu diversos livros, esboços, muito precioso. O irmão de um talento teológico profundo e se aproveitava também de outros irmãos da época. Foi uma época de grandes mestres da palavra. Então vale a pena nós voltarmos a esses irmãos antigos e extrairmos dos seus comentários, das suas experiências, lições para nós no tempo presente. Portanto,
nós vamos começar o estudo hoje. Peço a paciência de vocês. Eu não vou estender muito, mas esse assunto não vai se esgotar também hoje. Então, nós vamos começar agora e, se Deus permitir, depois continuaremos. Nesse livro, nós temos uma declaração, quer dizer, livro de João, né? Acho que isso aí não precisa ficar repetindo. Nós estamos nos atendo ao livro de João. Nós temos uma declaração muito importante no capítulo 20, versículo 30. A declaração é esta: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. João, o autor desse livro, nós vamos daqui a pouquinho conhecê-lo melhor, ele faz essa declaração. Jesus fez muitos outros sinais diante dos discípulos, sinais esses que não estão escritos neste livro. Isso nos mostra que esse livro não se preocupou em descrever todos os sinais, mas apenas aqueles sinais que fossem suficientes para que nós crêssemos no Senhor, como diz o versículo 31. Estes, quer dizer, os sinais, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha, meus irmãos, talvez vocês não entendam isso, né? Eu vou tentar repetir mais uma vez. Os judeus não aceitavam o Messias, o Cristo, como Filho de Deus. Essa era a grande dificuldade, porque eles achavam que o Messias ainda não tinha chegado. Eles ainda não tinham percebido que o Messias estava ali diante deles. Como disse aquela mulher samaritana, né? Ela reconheceu que ela estava diante do Cristo. Mas, por causa dessas dificuldades, é que Jesus operou sinais para que ficassem registrados, para que hoje nós, lendo esses sinais, pudéssemos crer que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E, crendo, tenhas vida em seu nome. É maravilhoso, maravilhoso saber isso. Nós precisamos enfatizar isso a todo instante. Crer no Senhor Jesus. Crer que Ele é o Filho de Deus. Nós chamamos esse livro de Evangelho. Né? Vocês já ouviram muitas vezes um pregador falar, vamos ler no Evangelho de João. Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Todos eles se propuseram a contar um pouco da trajetória do nosso Senhor Jesus durante aquele tempo que ele esteve aqui na Terra. E eu fui pesquisar para deixar com eles mais, vamos dizer assim, curiosos, né? A palavra evangelho. E nada melhor do que buscar no dicionário, e eu encontrei essa definição nessa enciclopédia livre, que está aí na internet para qualquer um ver, e diz que os evangelhos, essa palavra ela vem do latim, no latim antigo, né, tardio, evangelium, e vem também do grego clássico. Aí tem uma palavra aqui que eu não vou ousar em pronunciar, porque está em grego. Mas isso tudo aqui significa boa nova. Evangelho significa boa nova. Tanto no latim como no grego, a tradução para o nosso português, na nossa língua materna, é boa nova. Essa palavra, evangelho, ela é composta desse termo em grego, que é bem bom,
e essa outra palavra aqui que significa mensageiro, anúncio, né? Então seria bom mensageiro, bom anúncio, tá? E faz parte de um gênero da literatura do cristianismo primitivo, que conta a vida de Jesus. Falei, né, de Marcos, de Mateus. Aliás, Marcos dizem que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos, Mateus, Lucas e depois João. Então, a fim de preservar seus ensinamentos ou revelar aspectos da natureza de Deus. Então, o desenvolvimento do cânon do Novo Testamento deixou 4 evangelhos canônicos, que são aceitos como os únicos evangelhos autênticos para a maioria dos cristãos. Eu quero, assim, chamar a atenção para essa palavra cânon. Muitas vezes vocês vão encontrar essa palavra, principalmente os mais jovens, quando estiverem estudando a formação da Bíblia, né? Por que a Bíblia tem 69 livros, acho que é 27 no Novo Testamento e 27, eu esqueci agora, no Antigo Testamento, sei que total, se não me engano, 69. E por que não tem mais, não tem menos? Porque os irmãos do passado, eles trabalharam muito buscando a direção do Senhor para distinguir de tantas literaturas que haviam na época, no primeiro século, no segundo, quais daquelas literaturas poderiam ser consideradas realmente palavras inspiradas pelo Senhor, e não apenas uma obra literária produzida pelo homem, pelo escritor. Então, a palavra canon significa lista autêntica dos livros considerados como inspirados que compõem a Bíblia. A Bíblia, tanto a Bíblia judaica, no Antigo Testamento, como a Bíblia, vamos dizer assim, protestante, né, que tem os 27 livros do Novo Testamento, mais os do Antigo Testamento. Então, esses livros são considerados sem questionamento nenhum, porque eles contêm a palavra do Senhor de ponta a ponta, né, podemos assim dizer. Oposto a esses livros inspirados, existem alguns livros chamados apócrifos. Vocês também vão ouvir essa palavra algumas vezes estudando assuntos bíblicos, que foram os livros considerados como não inspirados e que compõem algumas Bíblias. Na medida que a igreja foi existindo, desde do Pentecostes, vários irmãos, como já disse, foram escrevendo. E entre esses irmãos de boa índole, de boa intenção, havia também aqueles que não tinham compromisso com a palavra séria e criaram doutrinas, muitas vezes, doutrinas que não têm base nas Escrituras, né? São chamados os hereges, heresias. Heresias são ensinamentos visando a parte espiritual, mas que, no entanto, elas não contêm a verdade de Deus. Ela tem o pensamento do homem. Algumas Bíblias, não as que nós usamos, mas algumas outras igrejas, não vamos citar nome, ela tem livros a mais na sua coleção, né, de Bíblia. Porém, são livros não inspirados, mas que, segundo alguns estudiosos, elas servem como base de história, porque, mesmo não inspirados, elas, como relato histórico, elas têm sua utilidade, mas não para formar pensamentos de doutrina. Esses livros são, se vocês algum dia se deparar com alguma dessas Bíblias, são Tobias, Judite, a Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, não confundir com o nosso Eclesiastes, Baruque e a Carta de Jeremias, né? 1º e 2º Macabeus, trechos acrescentados ao livro de Esther
e trechos acrescentados a Daniel. Então, o que eu deixo aqui para os nossos queridos estudantes da Bíblia é tomar cuidado. Se estiver com uma Bíblia que tenha esses livros, tome todo cuidado, porque são livros que muitas vezes servem até de base para alguns princípios doutrinários dessas igrejas, porém não são livros aprovados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, porque são livros considerados não inspirados, tá bom? Bem, nós vamos parar aqui, nosso tempo já está esgotado, e na próxima aula nós vamos conhecer um pouco sobre o autor do livro João. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos saber se ele tinha irmãos, ou se ele tinha pai, se ele tinha mãe, e a estrutura do livro. Estou aguçando um pouquinho a vocês para não perderem a próxima lição, tá? Se Deus nos permitir, estaremos novamente para estudarmos, estaremos juntos para estudarmos essa lição. Convido a todos, então, para orarmos ao Senhor, nos despedindo do estudo dessa manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esse momento em que passamos estudando sobre esse precioso Evangelho de João. E o nosso pedido ao Senhor, que o Espírito Santo do Senhor esteja atuando plenamente no coração de cada ouvinte, de cada irmão que tem desejo de ouvir a voz do Senhor, e não a voz do ladrão, não a voz do malfeitor, mas como ovelha que conhece a voz do seu pastor, poder seguir o Senhor Jesus de todo o coração. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E assim, meus queridos irmãos, nós vamos nos despedir aqui e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.